Olá, amigos, amigas queridas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Estamos de retorno a essa casa dos nossos corações para refletir sobre um tema muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo da pandemia, que é intitulado Mansidão e Irritabilidade. Mas antes de darmos início às nossas reflexões, nós vamos elevar os nossos pensamentos através da prece. Amorável amigo Jesus, como é bom refletir um pouco acerca dos teus ensinamentos, preciosas lições que nos foram ofertadas para o nosso burilamento. Que tenhamos neste momento, Jesus, a presença amorosa dos teus emissários e juntos possamos despertar um pouco mais a nossa consciência a respeito daquilo que se faz necessário para investir na nossa verdadeira vida. Envolve-nos, Jesus, com a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, neste tema, nós encontramos a reflexão Mansidão e Irritabilidade no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito por Kai Bachut. E nós vemos que esta reflexão, ela parte de uma fala de Jesus que nós encontramos na narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Vamos pensar no que Jesus quis trazer naquele momento sobre a brandura, sobre a mansidão. Os que são mansos, os que são brandos. Entendemos que a mansidão, ela nos ajuda a vencer as dificuldades. Quando estamos atravessando problemas no nosso cotidiano, quando as dores nos assaltam das mais variadas formas, seja através de um luto, de uma doença, de relacionamento afetivo, de relacionamentos familiares, nós precisamos agir com mansidão para poder vencer todas essas dificuldades. De que adianta para nós a cólera, a irritabilidade, se isto não vai resolver aquilo que estamos atravessando? E é justamente por isso que Jesus vem nos fazer um convite para que possamos herdar a terra. Ora, mas Jesus apresenta maneiras de herdarmos a terra. O que o mestre quis dizer com isso na sua narrativa? Na verdade, ele quis dizer que se nós conseguirmos adotar esta postura
de mansidão, de brandura, nós vamos conseguir enfrentar estas situações, estes sacrifícios, de maneira mais coerente, para que a gente alcance esta felicidade na Terra. Porque nós sabemos que a Terra, ela é uma oportunidade, a nossa vivência neste planeta, de podermos, através das provas e das expiações, nos libertarmos. Então, se cada um de nós, neste momento, particularmente, estar a viver uma decepção, uma dificuldade, uma dor profunda, é necessário que nós busquemos na mansidão os caminhos para poder atravessar de maneira mais efetiva tudo quanto estamos a viver. A mansidão, Caibar Schutzer coloca que ela é inimiga da irritabilidade, ou seja, se estamos, por exemplo, com um filho que se apresenta com um comportamento rebelde, de que adianta ficarmos angustiados com aquele comportamento que o nosso filho apresenta, se não buscarmos, pelo menos, um dos grandes recursos que está disponível a nós, que é a oração, buscar através deste precioso recurso os caminhos para nós atravessarmos de maneira mais rápida aquilo que estamos a viver. Porque cada um é que sabe o tamanho da dor que vivencia. E muitas vezes nós que estamos a trazer reflexões e ensinamentos de Jesus, tudo isso pode parecer, a priori, que é fácil de falar, mas quem está vivenciando é que de fato conhece o tamanho dessa dor. Então, se nós buscarmos atravessar todas as tempestades da nossa vida com menos irritabilidade, porque onde surge essa irritabilidade? Em nossa revolta, em nosso questionamento do porquê aquilo está acontecendo na minha existência. Então, são condições que vão gerar esta irritabilidade, que a irritabilidade ela vai de alguma maneira produzir a cólera. A cólera é uma das causas, nós sabemos, de doenças físicas, de doenças psíquicas, que podem estar gerando desordens no nosso sistema circulatório. Então é necessário que nós tenhamos a lucidez para estes momentos difíceis de que não adianta a revolta. Não adianta ficar no questionamento, como muitas vezes a gente ouve, por que Deus fez isso comigo? Como se o nosso Pai estivesse a nos punir por aquelas situações difíceis que estamos vivendo no nosso cotidiano. E, em verdade, se nós nos antecipamos a compreender que aquelas condições difíceis foram geradas pelos nossos próprios atos pregressos, nesta compreensão nós vamos estar buscando, através da mansidão, o ajuste que se faz necessário para esta travessia, para a travessia de um momento tormentoso, de um momento difícil, que se nós buscarmos, em primeiro lugar, a conexão
com a espiritualidade superior, certamente nós encontraríamos os recursos para poder atravessar, para poder caminhar frente às adversidades que a vida está a nos apresentar. E aí nós nos recordamos de uma página que está no livro Pontos e Contos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do irmão X, numa mensagem que é intitulada O Homem que não se irritava. Então narra o irmão X que existia um rei que era muito preocupado com o seu processo de amadurecimento. Este rei era uma pessoa muito boa, era uma pessoa que buscava oferecer o agasalho quando estava no momento de muito frio, que oferecia oportunidades de trabalho na lavoura, que construiu escolas para que também as pessoas que moravam naquele seu domínio tivessem a possibilidade da instrução. Ele estava a todo instante na arte de buscar o seu aprimoramento. Também um homem que buscava a sua própria instrução. Mas aquele rei, ele reconheceu que tinha uma grande dificuldade que se apresentava através da sua palavra. E como ele queria melhorar aquela sua condição, ele buscou, através de um filósofo, a oportunidade de estar melhorando o uso da sua palavra. E convidou aquele filósofo a partilhar com ele as experiências do cotidiano, de maneira que ele pudesse lhe chamar a atenção em situações onde o uso da sua palavra não se apresentava de maneira efetiva. E eis que em um primeiro momento em que o rei manifestou irritabilidade, mágoa, cólera, o filósofo o chamou e disse: meu rei, observe que tudo tem a necessidade de estar sendo trabalhado no dia a dia. A palavra, quando usada de maneira inadequada, ela pode provocar no outro condições de conflitos, de dores. Então, seja mais ponderado no uso da sua palavra. Assim fez aquele rei. Só que ele ouviu aquele conselho e usou de forma exagerada. Ao invés de falar, ele decretou o silêncio. O filósofo ficou a observar aquela manifestação de silêncio e sabia que isso era contrário à movimentação dos trabalhos que o rei precisava desenvolver na sua posição. E chamou a atenção do rei de que era necessário o uso da palavra, seja em qualquer condição, que ele não poderia continuar naquela condição de silêncio. E assim, mais uma vez, ouvindo o conselho do filósofo, que foi justamente convidado para colaborar com a sua melhoria, eis que o rei volta ao uso da palavra. Só que ele não conseguia se policiar neste uso da palavra.
então buscava, de alguma maneira, no seu exercício das suas funções, trazer a palavra, mas que gerava mágoas, que gerava confusão. E mais uma vez, o filósofo, tendo conhecimento de situações que foram criadas porque ele estava acompanhando o serviço do rei, o chamou e disse: meu rei, o reajustamento da alma, ele não acontece na mesma hora, de um dia para o outro. Toda realização de concurso abençoado gasta muitas horas. O rei ouviu aquelas considerações do filósofo e não gostou, porque ele estava se esforçando, mas ele via que todo o resultado do seu esforço estava sendo em vão, porque apesar de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que exercia a caridade, que cuidava do bem-estar daqueles que eram seus súditos, ele ainda não tinha alcançado o bom uso da palavra. O que ele fez? Resolveu destituir o filósofo do seu cargo e pediu a 2 funcionários da sua confiança que procurassem em torno de todos os domínios da sua terra alguém que não se irritasse e que trouxesse até ele esta pessoa. E assim, aqueles 2 funcionários da sua confiança seguiram a observar alguém que por ali vivesse e que não manifestasse de maneira nenhuma a cólera, a irritabilidade. Os dias foram se passando e aqueles funcionários com dificuldades de encontrar um homem, alguém com aquele perfil. Se porventura a pessoa era mansa no trabalho, quando chegava em casa, observava que a pessoa mudava. Ela passava a ficar irritada. E o inverso também acontecia. Às vezes, a pessoa conseguia ser branda no seu domicílio, mas não conseguia manter a mansuetude no trabalho. Os dias foram passando, foram transcorrendo e, ao final de 30 dias, eis que aqueles 2 funcionários, já observando há dias atentamente um determinado homem, identificou nele o perfil que o rei desejava, de alguém que não se irritava, seja desenvolvendo as suas atividades laborais, seja no seu domicílio. Finalmente, aquele homem se enquadrava no perfil desejado pelo rei. Eles retornam, anunciam ao rei que tinha encontrado aquela pessoa, e o rei, feliz por ter alguém que pudesse colaborar com as suas intenções, que eram as melhores, manda que traga até o palácio aquela pessoa e convida mais outros funcionários da sua confiança para poder estarem presentes naquele momento. E assim fizeram os 2 funcionários. Trouxeram aquele homem à presença do rei. O rei fez a primeira pergunta e aquele homem não respondeu. Fez uma nova pergunta e sem resposta. Por fim, o rei descobre que aquele homem era mudo. Pelo fato dele ser mudo, ele não se irritava. Dispensa àquele homem, cai em si, reconhecendo que o filósofo tinha razão.
e manda trazer de volta aquele filósofo para que ele continuasse a lhe oferecer os recursos que ele considerava indispensáveis na sua renovação, no seu amadurecimento para o bom uso das palavras, que era aquilo que ele considerava ainda deficiente no seu processo. E aí vamos pensar na recomendação daquele filósofo de que o reajustamento da alma não é obra para um dia. Quando nós falamos de reajustamento, nós estamos considerando todas essas situações que se apresentam em nosso cotidiano e que requerem de nós a atitude, a postura da mansidão, da brandura. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas, ficamos ansiosos porque essas respostas não chegam para aqueles desafios, para aqueles obstáculos que a vida está a nos apresentar. E diante disso, nós vamos ficando assustados, impacientes e nos esquecemos que tudo tem um tempo para o nosso processo de libertação e que todo concurso, toda realização, ela requer o curso das horas. Então, é através deste tempo da nossa existência que temos a possibilidade de refazermos estes caminhos. Porque se começamos a manifestar esta ansiedade, a ansiedade que pode se tornar mais intensa, mais profunda, ela será capaz de trazer para nós dificuldades maiores, inclusive se geramos um processo de adoecimento. Então é preciso buscar em Jesus as lições da mansidão que ele apresentou em todos os instantes da sua existência. Ele era esta mansidão. Então, Jesus, ele próprio havia dito: aprendei comigo, que sou humilde e brando de coração. Nós já aprendemos com Jesus esta humildade, esta brandura. Quando buscamos esta história do rei, nós podemos nos colocar nesta condição de que já reconhecemos quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas limitações. E em reconhecendo, nós não ficamos parados. Nós vamos em busca de oportunidades para o refazimento, para o alcance, a transcendência daquilo que se apresenta difícil e que requer de nós uma mudança. Para isso, é necessário o investimento. É por isso que Allan Kardec, ele apresenta essa narrativa de Mateus no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Uma leitura no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que da mansidão vem a benevolência, a indulgência, observando que no tópico 6 deste capítulo, nós temos na instrução dos espíritos a afabilidade e a doçura. E neste tópico,
introduz-se trazendo sobre a benevolência. A benevolência, fruto do amor ao próximo, tem na afabilidade e na doçura o seu caminho. Então, nós precisamos, no nosso cotidiano, buscarmos o exercício desta benevolência, deste amor ao próximo, que automaticamente nós estaremos desenvolvendo a mansidão. Esta foi a recomendação de Jesus. Os caminhos para podermos chegar à mansidão, à brandura, era o caminho também do exercício da caridade, porque é neste mesmo capítulo, no item 7, que nós vamos encontrar a paciência, escrito por espírito amigo, que sabemos ser a nossa benfeitora Joana de Ângeles. E o que ela introduz neste tópico? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que é a dor? A dor é um momento nosso de dificuldade, é um momento de desafio, é um momento que nós encontramos obstáculos no nosso cotidiano. Então, deste momento, nós precisamos exercitar esta virtude, que é a virtude da paciência. Então, esta bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, nós vamos estar tentando extrair da dor a bênção. Quando nós conseguimos extrair esta bênção, nós vamos estar agindo com mansidão, com compreensão, sem revolta, sem irritabilidade. Sem mansidão, não há piedade. Sem piedade, não há caridade. Sem caridade, não há salvação. Assim dizia Allan Kardec. Olhe como os conteúdos, eles estão bem entrelaçados. Se eu não sou manso, eu não sou piedoso. Se eu não sou piedoso, eu não ajo com caridade. Sem caridade, não há salvação. O que Kardec colocou como ponto central da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. A benfeitora, neste tópico da paciência, espírito amigo, coloca lá do Evangelho. A paciência é também uma caridade e devemos exercitar a caridade. Mas ela faz uma ressalta de que não é somente a caridade material, que essa é mais fácil de ser executada, mas é aquela que nos leva ao perdão das ofensas. Ou seja, nós estamos atravessando momentos difíceis, frutos de algo nas relações, seja com familiares, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, seja na própria instituição espírita ao qual nós estamos desenvolvendo as nossas atividades. E diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, é necessário entender o momento do outro, perdoando algumas condições que ele manifesta e não gerando animosidade, ansiedade, irritabilidade, cólera, que tudo isso será capaz de gerar doenças no nosso corpo. Corpo adoecido, ele necessitará de uma série de caminhadas, de percursos aos quais teremos que trilhar para poder nos desvencilhar da doença. Sabemos que quando o nosso corpo adoece, essa manifestação ela está na sede.
que é na alma, espírito encarnado. Então, nós devemos estar buscando em nosso cotidiano todos esses recursos que foram trazidos e exemplificados pelo nosso Mestre Jesus, quando ele disse que mansos e pacíficos herdarão a terra e serão bem-aventurados no céu. Felizes aqueles que, quando fizerem a sua travessia para o portal da imortalidade, encontrarão os meios de estar usufruindo daquilo que foi construído em suas ações concretas na experiência terrestre. Então, herdarão a terra os mansos, os pacíficos. Eles conseguirão herdar a terra justamente porque eles, nestes momentos de dificuldades, eles conseguiram compreender o processo que estavam atravessando e investiram os recursos que estavam disponíveis para poder alcançar a sua libertação. Então, a recomendação de Jesus é justamente essa: que nós possamos trabalhar a nossa irritabilidade. Que se o momento que nós estamos vivendo está sendo difícil, que nós confiemos, que nós tenhamos fé, esta fé que move montanhas, para que nós, com esta fé e investindo os recursos que estão ao nosso alcance, logo mais tenhamos atravessado estas barreiras, estes obstáculos, retirando as pedras que se apresentam no nosso caminho, para poder fluir com tranquilidade, com sabedoria. Este foi o convite que Jesus fez para cada um de nós. Conhecemos já este convite. Quem em algum momento não ouviu essa célebre frase de Jesus: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra? Nós queremos sim, neste momento de vivência da experiência corpórea, alcançarmos os propósitos que foram estabelecidos para cada um de nós. Então, que estes propósitos, eles de fato possam seguir conosco, orientando a nossa caminhada e nos ajudando a vencer estes momentos delicados com a mansuetude, com a brandura, para que de fato nós possamos alcançar no céu a felicidade que é o destino de cada um de nós. Lembrando também da frase de Jesus: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, a brandura nos convida a sermos humildes, a não nos colocarmos numa posição de superioridade. Lembrando a história do rei. O rei era uma alma generosa, porque ele compreendia que, das condições que ele tinha, ele precisava partilhar também com aqueles que compunham aquela região que estava sob seu domínio. E assim ele o fez. Ele continuou espalhando o que era necessário para que os outros também tivessem uma vida com qualidade. Entretanto, reconhecendo a sua dificuldade, que era no uso da palavra, ele buscou
transcender isso. Então, mansidão e irritabilidade nos faz um convite neste momento a ultrapassarmos todas essas condições, situações que nos levam à irritabilidade, à cólera, à ansiedade, para que cada vez mais estas condições, se porventura existirem, possam ser trabalhadas, diminuídas e chegaremos ao ponto onde não mais haverá irritabilidade, e sim a mansidão e a brandura. Então, estas foram as nossas reflexões a respeito deste tema, deste convite que Jesus nos fez, que está na narrativa do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Então, guardemos esta célebre frase de Jesus e levemos para as nossas ações no cotidiano. Vamos buscar agora, através da oração, os recursos que nós necessitamos para poder vencer as nossas dores e aflições, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade de fazermos uma pausa às nossas atividades e estarmos aqui reunidos em nome dele, para que busquemos a melhoria que necessitamos em nosso cotidiano, que possamos levar a mansuetude para todos os dias da nossa existência. Confiamos em Ti, Jesus, que está atento às nossas dificuldades. E se porventura cairmos, Mestre, nos ajude mais uma vez a levantar. Que a Tua paz, Mestre, que o Teu amor envolva-nos a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos aqueles que puderam, neste momento, compartilhar conosco desta escuta. Agradecemos à Fraternidade Espírita Irmã Sheila por este convite e que sigamos em paz com Jesus em nossas mentes e em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.